partir desses 3 níveis, pontos de acesso, encaixes institucionais e agência, que eu não vou aqui me alongar, porque o tempo já está estourado, mas o que é isso? O que isso quer dizer? Que você acessa os espaços de discussão das políticas, de elaboração das políticas no Estado, conquista lugares, assentos que se tornam encaixes institucionais. Esses encaixes significam que quando você vai tramitar uma pauta sobre um determinado tema, você vai ter que passar por determinadas instâncias, que são esses encaixes. E se você tiver muitos encaixes, você domina a agência. Quem vocês acham que domina os encaixes e a agência da escolarização das pessoas com deficiência na formulação das políticas públicas? Vou dar uma dica. Não são as pessoas com deficiência. Não são os professores. Não dá para ser ingênuo e achar que é assim, porque é assim. E aqui está um exemplo do maior encaixe institucional da história desse país, que a gente fala educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. A gente conseguiu botar na mesma frase especial e inclusiva, sendo que são conceitos antagônicos. A gente fez um encaixe, acomodou interesses. De quem? Quem é que está tendo voz? Quem é que está podendo interferir, incidir? Quem é que tem poder para decidir isso? Onde isso está sendo discutido? E isso tem a ver com o modo como a gente compreende as pessoas com deficiência. A gente acha que são pessoas que precisam ser tuteladas, que são passivas, desprovidas de capacidade de agência e que, portanto, quem fala por elas são as famílias. Ah, mas ela é criança. Criança também tem que ter espaço para participar socialmente da vida em comunidade, com o apoio da família ou da comunidade de um modo geral. Mas como a gente pensa assim, a gente segrega, institucionaliza e deixa esse debate por conta dos especialistas, dos médicos, das instituições que estão recebendo os recursos, de políticos. E aí o melhor interesse, como eles gostam de dizer, das pessoas com deficiência, fica lá no final. Quem é que pauta as políticas voltadas às pessoas com deficiência? Famílias e especialistas. São essas pessoas, não são as próprias pessoas com deficiência. Imagina que você está falando de políticas para mulheres e quem está pautando são os homens. Imagina que você está falando de políticas para as pessoas negras e quem está pautando são os brancos. O que eu estou querendo dizer, gente, é que não é, obviamente, só a pessoa com deficiência que deveria estar nesses lugares. Elas fazem parte do conjunto de pessoas que tem que estar. Mas é que não tem ninguém. São só famílias que muitas vezes estão impregnadas de capacitismo também. E não fortalecem os movimentos sociais de pessoas com deficiência que já são adultos, que podem falar em nome ou junto com as crianças com deficiência. E esses especialistas, todos cheios de diplomas em ciência? E esses políticos que estão lá em cargos vitalícios, repassando verbas astronômicas para as instituições segregadas e fazendo disso curral eleitoral? É isso, é em cima dessa realidade que nós estamos assentados e dizendo que a criança não aprende. Está tudo organizado para que ela não aprenda, o recurso não chega na escola, a tecnologia não chega na escola, a formação não chega na escola. A pessoa com deficiência está chegando na escola agora. Menos de 1% chega no ensino superior para poder fazer esse tipo de elaboração e vir aqui no Congresso questionar. Percebe, gente? Isso é politizar a deficiência. Eu juro que eu estou acabando. A deficiência está pautada por isso aí, por privilégio de classe, pela branquitude, pelo capacitismo, pelo sexismo, pelo familismo, que é essa ideia de que quem tem que cuidar é só a família. É isso que está faltando na política da deficiência hoje. E isso está influenciando diretamente a prática de vocês em sala de aula. Diretamente.
Aqui tem uma frase da Ana Crespo, um material antigo sobre a história dos movimentos sociais das pessoas com deficiência. Ela diz: na história dos movimentos sociais, os deficientes são o etc. Estavam lá mulheres, negros, população LGBTQ, etc. É sério. Política pública é trabalho vivo e em ato. Já diria Merri. Vivo e em ato significa que se faz no cotidiano com o usuário final. Não dá para fazer sem o estudante com deficiência, sem a pessoa com deficiência debatendo a política, nos conselhos, nos espaços de formulação, decisão e consulta. Não dá. E não é só colocar lá, tem que garantir as condições materiais para isso. Como é que a gente faz isso? Não vou passar aqui que vai demorar. Vou direto aqui, ó. Estou terminando, prometo. Parou de passar. Passa para mim, que eu estou passando. Ai. Obrigada. Acho que foi muito. Foi. Muito bem. A gente vai precisar, então, compreender o futuro, aquilo que diz respeito à nossa vida comum, como ação coletiva, não como destino marcado no corpo. Como disse a Cáfia no primeiro slide que a gente trouxe aqui hoje. Não é um destino marcado no corpo, é uma produção, uma incidência coletiva. E a abordagem anticapacitista vai nos ajudar a compreender o outro na sua singularidade, sem estratégias de inferiorização e, ao mesmo tempo, responsabilizando o coletivo pelas relações de cuidado e cooperação que tem que sustentar os diversos arranjos de ser e de estar no mundo. Para isso, a gente vai precisar reconhecer que pessoas com deficiência são gente. E reconhecer que pessoas com deficiência são gente significa que elas não vão só acessar, vamos incluir, meu aluno de inclusão. Elas vão tensionar, provocar, questionar, transformar o que está posto. Se não for para isso, não é acesso. É perpetuação do status quo. Não interessa, porque é injusto, é desigual. E é para isso que a gente precisa criar espaços de participação social na escola, na sociedade. Na escola tem os conselhos, tem os grêmios, tem os coletivos, né? E a gente precisa se lembrar que isso precisa ser feito a partir de uma gestão democrática. Gestão autoritária é capacitista por natureza, né? Autoritarismo vai na direção oposta à emancipação, que é a reivindicação principal das pessoas com deficiência e de todos os grupos minorizados. Então, é gestão democrática, é participação social, é emancipação intelectual e é entender que o nosso cotidiano é currículo e essas questões precisam ser debatidas. Ao invés de ficar debatendo como que uma pessoa cega anda. Vamos debater quais são os recursos que a gente tem para fazer as calçadas, para fazer piso tátil, para ter braille, para ter leitor de tela, para... Vai não? Vamos? Vamos, gente? Vamos puxar as responsabilidades para nós. E eu vou finalizar já mesmo agora, trazendo aqui essa frase de uma grande amiga que faleceu há pouco mais de um mês, que foi uma expoente nos estudos da deficiência, viveu menos de 30 anos e interferiu, modificou a nossa forma de compreender a ética do cuidado de maneira decisiva. Morreu por falta de uma política pública do cuidado. Morreu porque é desse estado que a gente está falando aqui. No atestado de óbito dela está escrito lá: atrofia muscular espinhal. Mentira. Isso, quando colocam no laudo atrofia muscular espinhal, motivo da morte, estão reiterando o que disse a Cáfia aqui no primeiro slide. Minha cadeira de rodas aparentemente diz tudo o que precisam saber sobre o meu corpo. É isso? É isso? Qual foi a condição de acesso à saúde, a cuidado que essa pessoa teve ao longo da vida?
para morrer com menos de 30 anos. Além disso, preservar o nosso potencial revolucionário requer que ocupemos todos os espaços, em carne, osso, rodas, muletas, bengalas, gestos, implantes, vozes sintetizadas e tudo mais que perturbar a corponormatividade. Lauriane presente. Finalizo deixando disponível para vocês, se quiserem baixar, digitem no Google assim, como educar crianças anticapacitistas, já vai aparecer o desk, já vai aparecer o link para baixar gratuitamente esse material que fiz em parceria com mais uma amiga com deficiência, a Carla, fizemos juntas, pela Universidade Estadual de Santa Catarina, disponível para baixar. Vejam quantas pessoas com deficiência citei aqui para vocês hoje. Carla, Anaí, Adriana Dias, Lauriane, Café e tantas outras. Leiam pessoas com deficiência, estudem a perspectiva das pessoas com deficiência, conversem, dialoguem com pessoas com deficiência. Vai ensinar vocês mais do que leitura de laudo, muito mais. Muito mais. Leitura de laudo não ensina, aprisiona. Convivam verdadeiramente com essas pessoas como sujeitos que são. Obrigada. Desculpa tomar tanto tempo assim de vocês, mas me organizei para um determinado tempo e acho que extrapolei aqui. Muito obrigada. Você teve uma fala muito potente, importantíssimo nesse momento, né? Nós temos nossas crianças, adolescentes que já têm acesso ao espaço escolar, mas nós precisamos de enfrentamento ainda, né? Nesse momento contemporâneo que nós vivemos, que ainda existe resistência nesses espaços. Então, assim, você trouxe para a gente, eu fiz um apontamento aqui de algumas fala sua, que eu vou estar trazendo e vou fazer o fechamento. Não, foi excelente, foi ótimo. Então, assim, a gente teve essa prática, né, do capacitismo, ela é inaceitável no contexto escolar. Só um minuto, por favor. Gente, eu preciso que todos fiquem no auditório, porque nós temos recados importantes para passar para vocês antes da saída do almoço. Então, assim, enquanto educadores e educadoras, nós temos uma grande missão, né, a partir de vários momentos de estudo que tivemos aqui. Esse momento com a Mariana foi riquíssimo. Então, de pensar nossas práticas nesse espaço do contexto escolar. É inaceitável, né, ainda nesse momento contemporâneo que vivemos, né, de ter ainda trazer esse capacitismo dentro desse espaço, de pensar esses corpos pela marca que eles trazem, que vai estar descrevendo essa pessoa, sua condição. A questão da relação também da deficiência com o poder, né, sempre trazendo com que o corpo, né, vai antecipar aquilo que aquela pessoa apresenta, né? Então, pensar essa deficiência politicamente. O que mais se traz? O capacitismo é uma postura de julgamento moral, a pessoa com deficiência produzido pelas pessoas com deficiência. Então, assim, as estruturas não funcionais de julgamento moral que é feito dessas pessoas que apresentam a deficiência. O corpo está sendo julgado pelo seu comportamento, pela sua inteligência, e não sequer é ouvido essa pessoa, de mostrar pela forma como ela poderá ter sua condição de estar fazendo sua fala, sua maneira de entender esse espaço que ela está e como que vai ser ensinado esse currículo para ela.
Então, assim, o que faz parte do nosso repertório passa a ser a normalidade. Então, assim, a gente tem que estar buscando a todo momento, na nossa prática pedagógica, uma forma de desconstruir essa maneira de pensar. A desumanização das pessoas com deficiência. Então, assim, as características que julgam que sejam ideais. A gente está desconstruindo essa forma também de julgar as crianças e adolescentes no nosso espaço. Os desafios, né, os 3 pilares que ela traz muito bem da premissa da desumanização, a pessoas com 3 pilares: a beleza, a inteligência e a produtividade. São estratégias desumanizadoras. A gente tem que desconstruir isso nas nossas práticas. E a resistência, a gente tem que estar sempre, a todo momento, que é um desafio constante, apesar de toda a legislação vigente, a gente ainda tem que buscar brechas para a gente ter esses espaços, as pessoas também estando nesses espaços sociais. Então, assim, tem que estar marcando o seu espaço também, a pessoa que tem a deficiência. E aí ela traz muito bem a questão da política pública. Política pública são todas as ações, gente, que nós, enquanto educadores, enquanto pessoas que ocupam um lugar dentro da sociedade, buscamos desenvolver. Então a gente deve ter as ações dentro dos nossos espaços escolares, a gente está produzindo políticas públicas e envolver as pessoas com deficiência nesse espaço. Então, jamais pessoas com deficiência serem tuteladas, passivas, elas também têm que ter oportunidade, voz. Aí eu fiz um fechamento aqui com minhas ideias. Então, enquanto educador, eu também sou, de estar pensando em políticas públicas que venham contribuir para erradicar esse capacitismo que, infelizmente, ainda existe, e não só pela condição física, né, da inteligência, mas também pela condição dessa pessoa de poder estar no espaço, dela de achar que ela tem uma deficiência, determinada deficiência, ela não tem condições. É deixar de ver essa pessoa inferior a outras pessoas. Ela também tem o seu lugar de fala e participação. Então, as ações nesse espaço escolar, a gente deve criar uma gestão democrática, espaço de participação social das pessoas com deficiência. Então, revisitar nossas práticas, né? Fica aí foi que eu entendi diante da fala de Mariana, né, que falou muito bem, revisitar nossas práticas, de que os preconceitos insistem a atuação, né, das pessoas com deficiência ao longo de toda essa trajetória que ela faz bem, deve ter lugar a implementação de ações, né, que promovam erradicar essa questão da patologização e medicalização da deficiência.